Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. E hoje eu estou aqui para contar para vocês uma coisa muito importante, muito interessante e que, caso você compreenda, irá mudar a sua vida. Muitas pessoas me perguntam por que a hipnose é tão poderosa? Por que manipular a nossa mente é o caminho para se alcançar, seja lá o que nós queiramos? E se você perceber, essa mensagem ela é passada por muitos autores desde muito tempo. Não só desde Napoleon Hill e Neville Goddard ou Bob Proctor, mas até hoje, expoentes da literatura, dos negócios, têm continuamente falado sobre a importância da mudança de mindset. E eu, ao longo da minha história e da minha vida, pude perceber e verificar isso por mim mesmo de diversas formas. Eu participei de alguns encontros de empresários onde eu percebi uma coisa muito curiosa. As pessoas tinham um negócio, uma ideia interessante, mas elas não conseguiam prosperar. Muitas vezes, nesses encontros, a cada 5.000, 6.000 pessoas, apenas uma pequena porcentagem conseguia alcançar os objetivos, mesmo que o conteúdo que estava sendo entregue ali fosse realmente poderoso. E eu me questionava sobre isso. Assim como eu me questionei a vida toda, por que eu sinto que eu tenho tanto potencial e não consigo colocar para fora. E eu vou explicar isso de uma forma muito simples, explicando como que funciona a sua mente, que é quem opera o seu corpo e o seu cérebro. Sem a sua mente não existe realidade, não existe nada, não existe você. Tudo que existe hoje surgiu da mente de alguém, não é mesmo? Se você está vendo esta caneca, alguém inventou essa caneca através de um processo mental, de uma ideia, certo? E todos os seus sentidos, toda a sua fisiologia, toda a sua estrutura psíquica está conectada com a sua mente. Porém, o que exatamente é a sua mente? Eu gosto de classificar a mente de uma forma que eu considero bem simples: consciente, subconsciente e inconsciente. Para muitos, graças a Freud, o subconsciente seria ali o inconsciente. Mas graças aí aos pesquisadores da escola do novo pensamento, né, como Murphy, como José Silva, como Maslow e Carl Rogers, e a PNL também, muitas pessoas conhecem apenas como inconsciente e consciente. De toda forma, vamos entender o seguinte: a mente consciente, ela é lógica, racional e analítica, mas ela não cria uma lógica separada. Ou seja, muitas vezes você pode ter observado na sua vida pessoas fazendo lógicas completamente irracionais para justificar determinadas coisas que são claramente falsas premissas, certo? Por que isso acontece? Imagine que a sua mente global, ela é como essa garrafa. E quando você nasceu, a partir do momento que o seu cérebro foi gerado, para alguns, tudo que você experimentou foi sendo jogado aqui dentro. Tudo que você experimentou, tudo que você viu, tudo que você elaborou de acordo com aquilo que você viu. Até uma determinada idade, quando você começa a formar a sua mente consciente. Vamos dizer que mais ou menos ali de proporção, que a sua mente consciente é como essa tampa, bem pequenininha em relação à garrafa, certo? Tanto que hoje a ciência já consegue identificar que essa parte, certo? Essa pequena parte que chamamos de mente consciente só consegue captar 50 bits de informação por segundo, né?
como diz o pesquisador de Harvard, que eu esqueci o nome agora, mas eu vou botar o nome dele no texto descritivo desse vídeo, que é como se fosse o número 7, o número mágico 7, que é uma afirmação de que nós só podemos captar e processar de forma consciente apenas 7 coisas por um instante. Então, ela capta apenas isso. Já a mente subconsciente, todos os outros processos cognitivos do seu cérebro e os seus sentidos captam 11 milhões de bits por segundo. É uma diferença muito grande, não é mesmo? Então vamos lá. Quando a sua mente consciente começa a se formar, a sua personalidade começa a se desenvolver lá pelos 6, 7 anos de idade, ela vem aqui na sua mente subconsciente e tampa aqui, ó, esse conteúdo. E aí o que acontece? A partir daí, ela usa um mecanismo do seu cérebro que chama sistema de ativação reticular, que é esse filtro que dá para a mente consciente esses 50 bits de informação processados, né, para evitar ali que você tenha um superaquecimento cerebral. E essa informação que já vem filtrada nada mais é do que uma justificativa para tudo que já foi armazenado aqui dentro. Então imagine o seguinte, que você quando criança viu exemplos de maus relacionamentos. E aí você cresce e não consegue entender por que você não consegue se relacionar. Por que você não consegue ter relacionamentos saudáveis e produtivos. Ou vamos dizer que quando você era criança, o seu pai te cobrava muito. E aí você se tornou uma pessoa intransigente e de um alto nível de cobrança para com você mesmo e para com os outros. E por mais que você tente mudar, você não consegue. E entre outros fatores que podem despertar sintomas e questões como a ansiedade e a depressão. Isso acontece por quê? Essa mente consciente vai buscar dentro desse conteúdo aqui tudo o que ela acredita e o que ela vai projetar como sendo a realidade dela. Ou seja, é por isso que as pessoas simplesmente acabam tendo ali lógicas irracionais, muitas vezes, para justificar coisas que elas mesmas sabem que são injustificáveis. Então, quando nós falamos que a nossa mente consciente ela é racional e ela é analítica, é isso. Você vai ouvir o que eu estou falando, vai comparar com aquilo que você sabe e você vai dizer se você acredita ou não, certo? Isso é como a realidade. A realidade, segundo a própria ciência, segundo o que os nossos sentidos são capazes de perceber, as pessoas não treinadas, é claro, você só é capaz de perceber 2% da composição de luz do que existe, do que nós chamamos de real. 2%. Então, seus sentidos, normalmente, captam apenas 2% daquilo que você chama de realidade, só que você resume a esses 2% o que você chama de realidade. E o que eu falo para você agora, você não precisa acreditar necessariamente em mim. Você pode acessar os meus conteúdos no meu canal, inclusive encontrar depoimentos e coisas muito impressionantes do que as pessoas foram capazes de realizar com a sua própria mente. Certo? Então, a nossa mente consciente, ela é totalmente racional e analítica. A mente subconsciente ou inconsciente, como você preferir, é totalmente emocional. Então, tudo que nos gera um grande impacto emocional fica muito bem gravado dentro de nós. E como nós temos uma tendência por sermos ensinados, por sermos expostos à negatividade com muito mais frequência do que as coisas positivas, o que é negativo, ele tende a ter uma influência muito grande sobre a nossa mente. Então, se você passa por um trauma, foi assaltado, ou alguém bateu em você, o seu cérebro e a sua mente subconsciente começam a gravar isso de uma forma muito poderosa. Porém, hoje, graças à neurociência, ao avanço da física quântica, se tornou possível compreender que, na verdade, esses processos que fazem com que você guarde e armazene traumas e questões que fazem a sua vida se tornar disfuncional,
eles podem ser alterados com a mesma facilidade, ou às vezes até muito mais fácil do que eles foram criados. E eu vou dizer para você, se você tem a ideia de que a hipnose vai te colocar num estado que não é natural, que é uma coisa que não deveria acontecer, você está redondamente enganado. O que se passa na hipnose nada mais é do que um fenômeno natural da mente humana. Esse fenômeno, essa fenomenologia do transe, você pode observar em você mesmo quando você está, por exemplo, com a chave do carro na mão e está procurando a chave e você não encontra. Quando você está com óculos no rosto e está procurando o óculos e você não encontra. Esse tipo de transe, ele é exatamente o mesmo transe que você passa quando você está no estado de hipnose, né? A hipnose é um termo equivocado. Eu gosto de dizer a manipulação da sua tecnologia mental. E muitos foram os pensadores, pesquisadores, filósofos e celebridades como Nikola Tesla que nos evidenciaram o poder fabuloso que a nossa mente tem, que o nosso cérebro tem. E muitas vezes as pessoas, por ignorância, por falta de conhecimento, não se permitem vivenciar o poder das suas próprias mentes. Como é o caso de pessoas que falam para mim assim que elas não são hipnotizáveis, porque elas têm a mente blindada. Essas pessoas, na verdade, graças a uma certa poluição cultural, colocaram nas suas mentes que elas têm que se proteger de algo, quando na verdade o próprio mecanismo que fez elas acreditarem que são assim é um processo de hipnose, é uma lavagem cerebral, literalmente. A cultura, o cinema, tudo isso molda a sua mente sem você saber. Para você ter ideia, o simples fato de você ter contato com telas, isso diminui a sua frequência cerebral, fazendo com que a sua mente consciente tenha uma leve desassociação da sua mente subconsciente e fique mais fácil colocar determinadas ideias na sua mente. Isso basicamente é a hipnose. A diferença é que você não escolhe quais as ideias que são colocadas na sua mente nesse tipo de procedimento. Agora, quando você passa por um processo de hipnose formal, da manipulação da sua tecnologia mental, o que acontece na verdade é que você começa a experimentar as capacidades da sua mente, fazendo com que você, logo de primeiras experiências, consiga observar coisas absolutamente poderosas, como a capacidade de modificar a sua própria realidade e a sua própria fisiologia, num estalar de dedos. Exatamente. O mesmo mecanismo que uma pessoa ansiosa tem quando ela ativa um gatilho que gera ansiedade, onde ela modifica toda a sua estrutura fisiológica, a sua percepção da realidade, o mesmo mecanismo que ativa esse gatilho, que armazenou esse gatilho, ele pode armazenar um gatilho de alegria, de felicidade, de alta performance, de cura emocional, com a mesma facilidade. Porém, apenas estas pessoas que se predispõem a passar por esse processo, é claro que isso precisa ser feito com alguém de confiança, com alguém que você sinta que está engajado no cuidado com você. E claro que muitas pessoas têm dificuldade de se entregar. Se você olhar os meus depoimentos, algumas pessoas afirmam isso nos próprios depoimentos, que quando me procuraram se sentiram ali com dificuldade e tentando bloquear o processo. Mas na verdade, bloquear o processo significa bloquear a sua própria potencialidade em viver uma vida mais leve, mais alegre e mais feliz. A partir de agora, no meu canal e no meu Instagram, eu vou tirar várias dúvidas e explicar vários processos relacionados ao que se tem de conhecimento em relação à hipnose aí pela internet, graças a fenômenos como Pyong Lee, entre outras pessoas, para que você possa compreender e se colocar à disposição de passar por um processo formal de hipnose,
onde você vai ter uma melhora na qualidade da sua vida, no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, emocional, mental, de carreira, de absolutamente tudo que você quiser. É muito difícil falar sobre tudo isso em um único vídeo, mas se você me acompanhar, você estará por dentro de tudo isso. Então, aguardo você, clique no sininho, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram e fique atento para mais informações. Até mais!